Fala aí rapaziada, eu sou o Gustavo Vieira e sejam bem-vindos ao canal Lambreta News. Hoje estamos aqui para falar de um tema mais atual, mais especificamente sobre o atacante Pedro Guilherme do Flamengo. Escolhemos abordar esse assunto porque não é toda hora que se vê um treinador criticar publicamente um jogador como o Felipe Luiz fez com o centroavante flamenguista. Mas afinal de contas, Pedro é um jogador indisciplinado? Não podemos cravar a resposta, mas resolvemos trazer aqui o histórico do atacante durante a passagem no rubro-negro e destacar alguns pontos centrais. O intuito do vídeo não é tentar expor Pedro como culpado ou inocentá-lo, mas mostrar algumas atitudes do jogador que podem ter causado desgastes com o clube. Mas antes de entrarmos nessa curadoria, gostaríamos de pedir o seu like e também que você compartilhe esse vídeo. Quem fizer isso vai ver uma crise no seu rival em breve. É isso rapaziada, vamos falar da polêmica indisciplina do Pedro logo depois da vinheta. Mas afinal de contas, o que aconteceu? Como todo esse caso começou? Para falar sobre isso, vamos voltar lá para 2024. Na época, o atacante vivia um dos melhores momentos de sua carreira. Sob o comando do técnico Tite, Pedro estava com 30 gols no ano, isso ainda no início de setembro. Com pelo menos mais 4 meses restantes, tudo se encaminhava para ser a temporada mais goleadora do jogador. Mas toda essa expectativa e empolgação foi por água abaixo quando Pedro, durante um treino da seleção brasileira, se lesionou gravemente. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou de fora do restante do calendário. A expectativa de volta era somente para junho do próximo ano, afastando o rubro-negro da sua principal arma ofensiva. Em 2025, o Flamengo já estava mudado. Tite deixou o clube e em seu lugar ficou o promissor Felipe Luiz, que logo no início de sua carreira como treinador faturou Copa do Brasil e Campeonato Carioca de maneira incontestável. Mas uma questão ficava no ar. E quando o Pedro voltar, como que vai ser? Essa pergunta foi feita em uma entrevista coletiva para Felipe Luiz que deixou claro: o Flamengo jogaria para o melhor centroavante do Brasil. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer o modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo para o Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Com o Flamengo bem em campo, a empolgação com a volta de Pedro era animadora. Para melhorar, o jogador ficou pronto para a volta aos gramados ainda em abril, mais de 2 meses antes da previsão inicial. O início da retomada foi impressionante. Em 6 jogos, Pedro marcou 4 gols. Chegou a começar partidas como titular após 7 meses parado. Parecia que ele retomaria rapidamente a fase de 2024. Porém, Pedro perdeu espaço. Muitos apontavam a falta de intensidade na marcação como uma culpa por ele ter menos minutos no time. Outros falavam de processo natural, já que ele ficou muitos meses parado e também tinha quem alegasse baixa produtividade do camisa 9. O fato era, Pedro jogava cada vez menos. Na Copa do Mundo de Clubes, o artilheiro ficou no banco nas 2 principais partidas do Flamengo na competição. Contra o Chelsea, chegou a entrar no segundo tempo. Na eliminação para o Bayern, nem isso. No meio de toda essa situação, o jornalista Mauro César Pereira trouxe a informação que Pedro poderia ser negociado pelo rubro-negro. A notícia caiu mal nos bastidores do clube carioca, que emitiu nota e falou que isso nunca aconteceu. E afirmou que, abre aspas, especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública. Fecha aspas. Após a nota que desmentiu o jornalista, Mauro expôs prints de uma suposta conversa com um membro da administração flamenguista, onde um funcionário do clube admitia querer negociar Pedro. Inclusive, é dada a quantia de 15 milhões de euros como aceitável para o negócio, valor bem abaixo do mercado do atacante. Tudo em volta do jogador parecia desmoronar, muito provavelmente a pior fase dele no Flamengo, quando de repente veio a notícia: Pedro não estava nem relacionado para a próxima partida do clube. O Flamengo ia encarar o São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão, e o artilheiro não estava nem entre os relacionados. Mas o que aconteceu? Isso a gente vai deixar para o Felipe Luiz explicar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros
e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É isso. É isso mesmo. Essa foi a declaração de Filipe Luís sobre a ausência de Pedro contra o São Paulo. Em questão de horas, os rumores de saída começaram. Zenit, Premier League e Arábia teve um pouco de tudo. Logo, o próprio jogador usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso. Em sua publicação, Pedro explicou ter se sentido desrespeitado após ter sido taxado como negociável. Isso teria afetado seu rendimento nos treinamentos. Porém, ele não se desculpou com o elenco. Ainda deixou claro sua insatisfação com a maneira que o treinador expôs suas críticas. Ainda aconteceu uma reunião de Pedro com o restante do time, mas sem a presença de Filipe Luís. O camisa 9 continuou de fora do jogo seguinte contra o Santos, mas mesmo sem muito prestígio, voltou a ser relacionado na partida contra o Fluminense. E como roteiro de cinema, adivinha quem fez o gol da vitória? Pedro marcou no finalzinho do jogo e sacramentou o triunfo do Flamengo sobre o tricolor por 1-0. Mas e o histórico de Pedro? Ele já tinha feito isso antes? Isso é recorrente? Pedro acumula alguns antecedentes de desconforto no Flamengo. Em 2021, Rogério Ceni, comandante do mais querido à época, fez críticas à atitude do atacante após ser substituído, mas tentou amenizar, falando que ele era um bom menino. Ceni, Pedro demonstrou uma grande insatisfação ao ser substituído. Qual a sua opinião sobre a atitude do jogador? Fico triste. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Pedro, eu acho que também, e não é muito da característica do Pedro, o Pedro é um bom menino, sabe? Ele é muito bom garoto. Eu acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele, eu prefiro levar por esse lado. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Você vê que ele voltou de Covid, o Muniz fez 2 gols no jogo passado, ele teve a oportunidade de começar jogando. Não acho uma atitude correta, sabe? Acho feio. Mas eu entendo que a cabeça dele possa estar embaralhada um pouco com essa convocação, não poder ir para a seleção, tá no Flamengo, jogando pelo Flamengo, sair no jogo. Eu achei que era o momento de tirá-lo, colocar o Muniz com mais energia, né? Até porque o Muniz vem treinando também há mais tempo, mas não deixa de ser um grande jogador, não deixa de ser um menino nota 10 que teve, acho que uma atitude que não é condizente com o que eu conheço do Pedro. Outro satisfeito com algumas atitudes de Pedro foi Dorival Júnior, treinador campeão da Libertadores com o Flamengo, que no programa Bola da Vez revelou que foi obrigado a ter uma conversa com o centroavante por conta de alguns comportamentos. Acabando a reunião, eu chamei o Pedro e conversei com ele. Eu falava que um jogador do nível dele não podia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele vinha vivendo. E muito em razão também do desleixo que ele estava tendo, porque ele se entregou de tal maneira que ele não participava. O Davi Luiz falou algo semelhante ao que você acabou de dizer, então, a respeito do Pedro. Exatamente. Eu falei para ele que ele se preocupasse e se preparasse um pouco mais, se ele quisesse jogar. Porque eu confiava nele e sabia que ele poderia nos entregar muito mais do que ele vinha entregando. Davi Luiz, companheiro de equipe do atacante, também teve uma conversa com Pedro. E lembro de uma frase que eu falei para ele tomando café, que eu falei assim: Pedro,
sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Aí ele ficou até bravo comigo, aquela coisa toda, ficou 2 dias sem falar comigo. Apesar de todas essas declarações, o caso mais polêmico foi em 2023, com o desentendimento entre Pedro e Pablo Fernandes. O caso foi o seguinte: em uma partida entre Flamengo e Atlético Mineiro em Belo Horizonte, Pedro, que estava no banco de reservas, teria se recusado a ir para o aquecimento. O pedido negado da comissão técnica de Sampaoli, treinador do Flamengo na ocasião, pouco repercutiu no momento do jogo. O problema foi no vestiário. Pablo Fernandes, preparador físico e braço direito do treinador, se irritou. Foi cobrar Pedro e deu 3 tapas e um soco no rosto do atacante. Por fim, Pablo acabou demitido do clube. Pedro foi suspenso por um jogo e recebeu uma multa pela insubordinação. A agressão cobriu a indisciplina de Pedro, que no fim também acabou perdendo espaço com o Sampaoli. Rapaziada, para encerrar o vídeo, a gente quer deixar bem claro que tem muita Coisa por trás que nós não sabemos o que realmente acontece ou aconteceu nos bastidores. Novamente, o intuito não é julgar os acontecimentos como certos ou errados, mas mostrar o histórico dos fatos. No mais é isso, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e dizer nos comentários sua opinião sobre toda essa polêmica. Semana que vem estamos de volta com mais conteúdo, valeu!